Eu queria falar um pouquinho sobre grupo de apoio e mútua ajuda, que é o que nós temos aqui na igreja todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas. E muitas das vezes, quando a gente fala sobre isso aqui, sobre o recado do grupo de apoio, às vezes eu me via na necessidade de poder falar um pouco mais, porque está indo um pouco mais além daquilo que é falado aqui. Exemplo, o grupo de apoio, a princípio ele era destinado para pessoas que tinham problema com a dependência do álcool, de alguma substância psicoativa, drogadição, e para os codependentes, que são aqueles familiares que às vezes não sabem lidar com a situação e tentam de alguma maneira ajudar, mas não conseguem. Muitas das vezes até acaba empurrando ele para um abismo mais profundo. Diante disso, eu queria deixar um pouco mais específico aqui sobre o que seria esse grupo de apoio. O grupo de apoio é onde a gente se reúne, onde há pessoas no meio que está passando pelo processo da dependência química, está tentando se libertar, né? Eu tenho passado por esse processo há 7 anos atrás, para a honra e glória do Senhor Jesus, mas eu tenho um grupo para mim como uma manutenção, né? Uma manutenção não somente preventiva, como corretiva também, porque a drogadição, até estava conversando com o pastor esses dias, eu caí no entendimento que, para a medicina, a drogadição ela é uma doença incurável, progressiva e fatal. E eu quis me comparar isso com o pecado, que ele também é progressivo, incurável e fatal. Mas o mesmo remédio que a gente utiliza para a dependência química é o mesmo remédio para o pecado. E nós sabemos que antes que essa doença, que é tratada como doença, viesse ao mundo, veio a queda do homem antes. A partir daí, sim, as coisas foram mudando, até mesmo a natureza começou a responder em consequência do pecado. Então, eu tenho tido o entendimento que essa drogadição, ela simplesmente é uma consequência do pecado. Mas, antes de eu ir naquela palavra ali, deixa eu colocar uma outra aqui. O Senhor, quando falou comigo a respeito disso, eu fui para a palavra de João 9, não precisa colocar lá, tá? João 9, capítulo 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que manifestem nele as obras de Deus. Então eu falei: poxa vida, então essa doença ela não é só uma consequência do pecado, porque aqui essa palavra fala que nem o homem pecou e nem os seus pais, mas foi para que manifestassem nele as obras de Deus. Ainda assim, o Senhor me levou para Gênesis, da queda do homem. E tudo isso que tem ocorrido sobre enfermidade, sobre enchentes, sobre tsunamis, tudo isso, até os espinhos das plantas surgiram depois do pecado. Então tudo tem a ver com o pecado. E eu descobri também que o detalhe mais pequeno a ser tratado aqui no grupo de apoio é a droga. Então eu fico, às vezes eu fico triste em às vezes ficar comparando é só para dependente químico. A dependência química, ela realmente é um resultado, é uma consequência do pecado. Então o que a gente vem tratando aqui é um caráter. É o caráter. Então muitas das vezes, eu, como tenho passado por esse processo da dependência química, foi fácil libertar das drogas. O difícil foi deixar de ser uma droga de pessoa. E é isso que o Senhor tenta fazer conosco. E para o dependente químico, às vezes é ruim quando é comparado isso, porque é como se fosse algo indiferente. O pastor Ulisses tem comentado aqui sobre a prostituta. Não sei quem estava aqui, foi que dia? Na terça-feira. E eu comparei ao dependente químico.
Porque a prostituta, ele deu um exemplo de uma pessoa que foi fazer um evangelismo lá fora, encontrou uma prostituta, a prostituta recebeu um convite, veio até a igreja, glória a Deus. Depois ela aceitou Jesus, glória a Deus. Na outra vez ela se batizou, glória a Deus. Mas depois ela quis se batizar, glória a Deus também. Mas depois ela quis casar. E com quem ela queria casar? Era filha de alguém aqui, era com o filho de alguém. E daí cadê o glória a Deus? A mesma coisa, essa palavra vem de encontro comigo ao dependente químico. A maneira que nós estamos recepcionando eles. Muitas das vezes é igual eu. Hoje, muita gente me conhece quem eu sou hoje. Mas 7 anos atrás, a droga para mim era fichinha pelo que eu fazia. Mas é legal quando eu sou receptivo pela pessoa que eu sou. Mas eu demorei para ser quem eu sou, porque era difícil quem me recepcionava da maneira que eu era. Então, igreja, esse grupo de apoio não é só para dependente químico. Porque se todo mundo que teve um contato, é para dependente químico e para quem teve algum contato com o dependente químico, né, seja o codependente familiar, mas de maneira direta ou indiretamente, todos nós somos tocados por eles. Uma igreja que às vezes é invadida por um usuário de droga, ela tem a ver com a igreja, e às vezes essa igreja não se preocupa em tratar aquele viciado, ela se preocupa em ir atrás da polícia para prender quem efetuou o roubo. E o que o grupo tem nos ensinado? Pode voltar ali para a gente? Portanto, confessai os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder e sua eficácia. Deixa eu ler o meu aqui. Confessai os vossos pecados uns aos outros para que possamos ser curados. O que tem a ver o pecado com a cura? O Senhor, eu também marquei aqui em Marcos 2. Deixa eu ver. 2:27. Só um momento. É, 17. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim pecadores. Então, diante dessa palavra, confessai os vossos pecados uns aos outros para que possamos ser curados. Só pode ser curado aquele que está doente. E nós entendemos pela medicina e também pelo lado espiritual que o Senhor, Ele veio para os doentes. E quem são os doentes? São os pecadores. Então eu entendo que quando o nosso grupo aqui é o quê? É trocar experiências. A gente fala sobre quem está vivenciando, quem já vivenciou, e outros que nem passaram, mas vêm aqui apenas para ouvir, para ajudar, estender a mão para aquele que está lá fora, ou trazer alguém que é conhecido para cá. Então a gente acredita que quando a gente fala, a doença sai pela boca, e a cura vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. E é o que nós fazemos aqui. Então nós confessamos os nossos pecados uns aos outros para sermos curados da droga de pessoa e não da dependência química. Que a dependência química ela é só uma consequência. Então, você que, às vezes por algum motivo de vergonha, ou sei lá, que talvez tenha vivenciado isso lá atrás, talvez lá na sua infância que seja, talvez hoje você seja um pouco mais de idade, mas é importante a sua história para nós, porque nenhuma é igual a outra. Nós sabemos que muitas pessoas, elas buscam uma melhora de vida, talvez no esporte. Tem uma água aí, que minha boca aqui está seca. Posso tomar aqui? Misericórdia. Que eu diminua e que o Senhor cresça, amém? Certo dia, quando a gente estava fazendo o curso do grupo de apoio, teve uma pergunta assim: é só a pessoa sendo crente para parar de usar droga? Né, Juninho? E
A pessoa que estava dando o curso falou: não, tem outros meios. Existe um meio de pessoas que são da favela, são retiradas da favela para um esporte, né? São pessoas que outras pessoas retiram ela, começam a investir em estudos, em outras coisas, e acaba apresentando um mundo para eles diferente, e eles deixam de usar drogas. Mas a partir daí tudo bem, mas daí vem uma outra pergunta: mas então qual que é o ideal do grupo? É que as pessoas deixam de usar a droga, ou que elas deixem de ser uma droga de pessoa? E isso para nós aqui, qual que é a importância? É de eu, Fabinho, apenas ter deixado de usar droga, ou deixar de ser uma droga de pessoa? Porque é a droga de pessoa que me faz usar droga. E usar droga é um pecado, é uma consequência exposta. Então é fácil quando as pessoas aí fora acusam, apontam o dedo para aquele ali, para aquele lá, porque ele está exposto. Mas e quantos de nós não temos aquela sujeirinha debaixo do tapete? Então muitas das vezes é isso que o Senhor vem tratando em nós no grupo de apoio. É isso, porque não adianta você tratar uma consequência sem tratar a causa raiz. E é para onde o Senhor tem nos levado, tem nos conduzido, né? Desde quando a gente começou esse grupo, já tem 1 ano, o pastor tem mencionado para mim, falado: ó, Fabinho, não entra em protocolo, não se preocupa em cumprir, porque falaram que é assim que tem que fazer. Não, deixa o Espírito Santo guiar, e é assim que nós temos feito. E só o Senhor sabe o que tem acontecido nesse lugar, cura interior. Então você que tem o interesse de conhecer ou ajudar alguém, talvez você não tenha esse problema em casa, mas tem tantas pessoas aqui que não tem e vêm só para... Não, hoje eu vim ouvir, eu quero aprender, sabe, disposto a ajudar. Porque a gente está... Essa é a visão da nossa casa. A nossa casa aqui, a visão é ter uma casa de recuperação, porque é necessário ter um abrigo para eles. Algumas pessoas é necessário passar por um abrigo, para um lugar. Tanto é, pastor, que aqui a gente está tratando parte emocional, espiritual, tem a psicológica. Mas o interessante seria se a gente tivesse algum psicólogo em nosso meio, psicanalista em nosso meio, para se voluntariar e poder ajudar essas pessoas. Porque tem lugares que a gente consegue alcançar, tem outros que não. Então é importante a gente se ajudar, a gente realmente estar na visão dentro dessa casa e se preocupar sim, querido, na recepção dessas pessoas que estão chegando. Amém? Eu teria mais 1001 coisas para falar, mas hoje é só. Deus abençoe a todos, obrigado pela oportunidade. Adriele, vem cá, filha. Cadê ela? Vem cá, pastor Juninho, deu tempo, né? Vem cá, faz favor. Então, queridos, chama, eu já não mandei as crianças ir para a salinha justamente para o Caio permanecer aqui. Cadê ele? Fabinho Mirim, cadê o Fabinho Mirim? Ali, ó, só faltou o boné. Querido, aproveitando essa oportunidade que minha família está aqui, hoje está aqui o meu filho que tem 10 anos, nem parece, né? Nem parece. Mas eu não poderia deixar de falar. Para quem não sabe um pouco o que é codependência também, esse menino, quando tinha 2 para 3 anos de idade, ele achou uma droga minha, ingeriu e teve parada cardíaca. E foi a partir daí que eu me ajoelhei ao Senhor, eu falei: Senhor, eu que estou fazendo errado, por que o Senhor não vem se ver comigo? Nem que eu vire um crente, mas me tira dessa vida, Senhor. Para que eu fui falar isso aí? Eis-me aqui, Senhor. E está aqui, está aqui, essa guerreira que não tinha maturidade nenhuma. Ela parece novinha, mas ela não é tão novinha não, tá? Então, eles eram codependentes meus, eu não sabia. Até entender o que é codependência. Codependência é todo aquele que sofre por alguém e não sabe ajudar. E quando eu falo de doença, eu falo também de um cego guiando outro cego. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo. E muitas das vezes, se você codependente não souber ajudar a pessoa dependente, ele vai para o buraco, mas você vai junto. Então essa é a importância de nós reconhecermos com o que nós estamos lidando lá fora. Não simplesmente excluir. Quem usa, aquele ali usa.
Aquele ali tem que tirar de perto da minha filha. Aquele ali, a gente precisa dar essa recepção para as pessoas. Elas precisam se ressocializar, porque elas já estão cansadas de dedos apontados e pouca mão estendida. E nós somos a mão estendida. Então vamos fazer a diferença em nome de Jesus, amém?